Salve progressistas, eu sou o Clayson. A notícia é muito grave e muito preocupante para o Bolsonaro, porque nós temos um grupo de militares, veja bem, militares, promovendo uma vaquinha para ajudar o Cid, o Mauro Cid, o Cidinho, o braço direito do ex-presidente Bolsonaro, o inelegível. O que ocorre? Talvez você já saiba disso, mas é importante deixar claro. O Mauro Cid, ele está com a tornozeleira, né? Prisão domiciliar. Ele conseguiu isso depois que ele entregou uma série de questões que incriminam o Bolsonaro. Só que ele ficou com essa dívida e fala assim mais de 1 milhão, uma dívida com os advogados. E os militares estão realmente revoltados com a situação que está o Mauro Cid, que simplesmente foi abandonado pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas, e agora está esse impasse, esse imbróglio. Eu vou trazer para você a notícia daqui a pouquinho, com detalhes, e vou trazer uma reflexão importante agora. Essa reflexão é importante. Sempre pedindo para você dar o like, só lembrando, né? Você que já conhece o nosso trabalho, já chega aqui, a gente sabe disso, já dá o like de cara. O like é muito importante porque é a forma que a gente tem de distribuir o nosso material aqui no YouTube, a nossa luta diária, todos os dias, gravando vídeos e pedindo para você dar o like, se inscreva no canal, ajude a gente. Nós estamos nessa meta dos 540 mil em janeiro, no mês de janeiro. Então dê essa força, se inscreva aqui no canal. A primeira reflexão que eu quero fazer com você é sobre como que as pessoas interpretam essa história de prisão e essa sanha que eles têm em punitivismo. E por que isso na prática não dá em nada? Tem um sujeito que ele se diz ex-membro do PCC que virou agora um influencer. E ele está se colocando com uma postura bolsonarista, que é uma coisa que você fala, meu pai... Assim, aquele Cariani, que é bolsonarista, ele está envolvido até agora, né? Foi apontado como um sujeito que era base de apoio, a gente ainda tem que ver as investigações e tudo mais, base de apoio do PCC, bolsonarista. E aí o pessoal fala que o PCC tem ligação com a esquerda. E agora nós temos um ex-membro do PCC, direitista. Veja esse vídeo e a gente vai fazer uma reflexão rápida sobre ele. Você acha que um cara vai querer roubar um motorista de aplicativo sabendo que se ele for preso ele vai ficar 50 anos sem saidinha, sem direito a nada? 50 anos? Você acha que ele vai querer roubar o cara do aplicativo? Você acha que o cara que sabia que se ele matar a esposa dele, cometer um feminicídio ali, ele vai ficar o resto da vida dele preso? Você acha que ele vai querer tirar a vida da esposa dele? Eu falei que o Bolsonaro incomodou a facção, é verdade, pessoal. Eu não tô mentindo. Os irmãos falaram, se ele ganhar é pra explodir tudo. E ninguém reportou isso aí, entendeu, pessoal? Esse vídeo é de um ex-integrante do PCC que afirma que Bolsonaro incomodou a facção. Já no governo atual, nós temos a dama do tráfico sendo recebida de portas abertas no Ministério dos Direitos Humanos e no Ministério da Justiça. Teve também um corte de 708 milhões do combate à criminalidade para 2024. A sensação de insegurança é tão grande que pessoas saíram às ruas lá do Rio de Janeiro para tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque sentem que o Brasil, infelizmente, está entregue para a criminalidade. Tem muita coisa errada nisso, né? Tem muita coisa. Uma reflexão que eu acho importante é aquela do filósofo francês, o Michel Foucault. Ele falava a respeito de algo que até hoje é muito difundido, porque é um reflexo diário da nossa realidade, da sociedade moderna. Ele dizia naquela época, meados do século passado, que a sociedade ela tinha se transformado em grandes depósitos. Então as escolas elas não serviam para ensinar mais, elas serviam para ser um depósito de crianças. Os hospitais não serviam mais para curar as pessoas, é um depósito de pessoas doentes. Digamos aqui agora especificamente, né, as cadeias, os presídios, não servem mais para a recuperação dos criminosos, é um depósito para jogar as pessoas lá e esquecer que elas existem. O pensamento punitivista, ele é assim. Só que a gente vive num país que não tem pena de morte e a prisão máxima é 30 anos. Então, de qualquer forma, aquela pessoa que está lá, ela vai voltar à sociedade. Então é muito melhor
que ela volte para a sociedade recuperada. Esse seria o objetivo. E tem que ser o objetivo num país que não tem prisão perpétua nem pena de morte. Ao reintegrar a sociedade, aquela pessoa pode voltar a fazer parte do social. Mas a gente não tem esse pensamento, né? O brasileiro, de maneira geral, ele tem um pensamento punitivista, prende esse cara, joga ele lá no depósito, que eu quero esquecer que ele existe, e com isso eu quero esquecer que existe a criminalidade. Só que a cada momento que passa, aumenta a criminalidade. A verdade é que o ex-membro do PCC, e agora bolsonarista, ele não leva em consideração uma máxima da questão de tratamento em relação à prisão, prisioneiros, a criminalidade, todos esses problemas que a gente enfrenta. O criminoso, especialmente o criminoso profissional, ele não acredita que ele vai ser preso. Então, colocar uma punição de 50 anos ou de 5 anos não tem tanta diferença para ele, porque ele não comete um crime, ele não faz o que faz com a certeza de ser preso. Se você chegar para um criminoso e dizer, olha, se você cometer um crime agora, é certeza absolutíssima que você vai ser preso, você realmente vai ser preso. Cometa esse crime, você vai ser imediatamente preso. Se ele tiver essa certeza de que ele vai ser preso, ele não vai cometer o crime de jeito nenhum. Não vai. O que faz o criminoso cometer crimes é a certeza de que ele não vai ser preso. E aqui nós temos uma questão importante: aumentar a pena, fazer com que as pessoas estão dizendo aí, trazer uma pena mais rígida, colocar no papel ali as questões, não resolve. O que de fato poderia resolver o problema da criminalidade no país? Não é simplesmente trazer uma solução para depois que o crime foi cometido. É fazer algo que possa evitar o cometimento de crimes. É isso que resolve a questão. E nós temos poucas leis, vamos dizer assim, porque não é só lei, existe uma necessidade de uma ação direta do poder público, mas a gente tem poucos movimentos para a prevenção de crimes. Quase nada. Porque a gente está preocupado apenas em usar a justiça como uma forma de você se vingar. É uma vingança. E é uma bola de neve que só aumenta. Então, tá tudo errado, né? O nosso PCC, aí, ex-PCC bolsonarista aí, precisava estudar um pouco mais para entender que não é nada disso, tá tudo errado. E a gente está falando aqui, eles estão falando sobre, por exemplo, a saidinha, você vai ficar 50 anos preso sem saidinha. E esse debate da saidinha mostrou um pouco da hipocrisia da extrema-direita, porque ontem o Flávio, ele gravou esse vídeo aqui. Na última saidinha de Natal, 250 presos não retornaram aos presídios só no Rio de Janeiro. Isso mesmo, 250 bandidos, alguns deles chefes do tráfico de drogas, portanto de alta periculosidade, não voltaram para a cadeia. É um desrespeito com as vítimas desses criminosos. Saidinha incentiva a fuga das cadeias e não ajuda a reintegração dos presos. Sou o relator, na Comissão de Segurança Pública do Senado, do projeto de lei que acaba com as saidinhas. Já apresentei o relatório há meses, está pronto para ser votado, mas a base de apoio ao Lula, principalmente senadores do PT, estão usando todos os artifícios regimentais para impedir a votação dele. Alguma surpresa para você o fato de o PT ser a favor das saidinhas? Em 2024, nós da oposição vamos priorizar a aprovação desse projeto para proteger as vítimas e a sociedade, e não os bandidos. Como esse pessoal é talhado na cara de pau, é talhado na hipocrisia, nessa postagem aí do Flávio Bolsonaro, o pessoal começou a colocar algumas informações. Uma delas é essa daqui, ó. Projeto que extingue saída temporária ficou parado vários meses nas mãos do relator Flávio Bolsonaro. Cobrança de bolsonaristas está sendo chamada de oportunismo e tiro no pé, já que a proposta estava sob responsabilidade do próprio grupo e não teve andamento. O Flávio, ele estava, jogando a culpa das pessoas, sendo que ele, você vê ele gravando esse vídeo ontem, ele foi o responsável, ele enrolou por 5 meses. Eu quero dizer para você que sim, existem problemas com a saidinha. E sim, nós precisamos melhorar para que a gente evite
que aqueles que recebam esse benefício para sua recuperação não utilize para cometer mais crimes. Tivemos um caso horrível de um sujeito que foi beneficiado pela saidinha e acabou matando um policial. Então existem esses problemas, e esses problemas precisam ser corrigidos. Mas essa tal saidinha, a reinserção gradual do preso à sociedade, não é uma exclusividade brasileira e faz parte desse processo de reinserção social do preso, ou, como diz até no direito, do recuperando. Então não tem nada de errado a saidinha. O que pode estar errado é a forma com que ela está sendo administrada, e ela precisa ser melhorada a cada ano. Por outro lado, quando eles querem afundar nesse punitivismo, dá nisso aí que você está vendo, né? A cara de pau enorme dessas pessoas, mesmo porque agora nós temos pelo menos 3 bolsonaristas presos loucos para serem beneficiados com a saidinha: Roberto Jefferson, o deputado Bombadão, o Gabriel Monteiro, e agora vamos ter aí uma quantidade enorme aí, né, centenas talvez, de presos em função do golpe de Estado. Eu quero trazer para você uma outra questão, que é a desidratação do bolsonarismo. Vou trazer para você essas imagens, para você entender, as imagens, para você entender o que está acontecendo com o Bolsonaro. Essas imagens, elas foram gravadas na cidade de Angra dos Reis. Bolsonaro chegou até lá, mas não deu tempo de fazer o que todos os bolsonaristas fazem nas visitas ao Bolsonaro. Eles, na verdade, se arrumam ali entre grupos para poder fazer uma recepção. Bolsonaro chegou um tanto quanto de surpresa nessa reunião, mas olha, a reunião do PL, foi o PL que promoveu. E não havia nem sequer 30 pessoas ali para receber o Bolsonaro. Então, o que está acontecendo? A cada dia que passa, Bolsonaro tem ido para o buraco real, assim. Ele está se desidratando cada vez mais, porque as pessoas já viram que muita coisa que ele fez foi não só um tiro no pé, foi criminoso mesmo. E muitas pessoas estão acordando para uma nova realidade. Esse é o Bolsonaro, que agora vai ficar sem dormir porque ele está vendo uma parte do exército que ele cativou tanto, como se diz lá em Poços de Caldas, que cerrou. Sabe quando você serva? Sabe o que é isso ou não? Você serva ali, criar ali um negócio pra você pescar. É na pescaria. O pessoal daqui que faz pescaria sabe disso. Ele cevou o pessoal do exército e agora tá voltando para trás. Eu quero trazer para você essa reportagem aqui para você entender um pouco mais. Agora a gente te conta que amigos do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, estão fazendo uma vaquinha para arrecadar R$300 mil para o militar. O dinheiro seria usado para pagar advogados. Essa vaquinha, de acordo com os militares do Exército, amigos de Mauro Cid, tem o objetivo de arrecadar R$300 mil. E de acordo com esses militares, esses 300 mil são apenas uma parte desse valor total para pagar o advogado de Mauro Cid, que é o terceiro advogado que assume o caso dele no ano passado, inclusive. Ele foi preso em maio, suspeito de fraude em cartões de vacina da Covid-19, a gente lembra aqui que ele foi preso, e ele saiu em setembro, ficou 4 meses preso ali, e o advogado César Bittencourt assumiu o caso depois de Rodrigo Rocha e Bernardo Fenelon. Teve uma negociação desse advogado junto à Polícia Federal e, inclusive, teve uma delação premiada que foi fechada junto com esse advogado, junto com o Mauro Cid, que levou o Mauro Cid à liberdade usando tornozeleira eletrônica. Olha, Mauro Cid não passa por uma situação de penúria, longe disso. Ele tem um salário estimado em R$27 mil, de acordo com os últimos dados do Portal da Transparência. Ele que é um oficial, tenente-coronel do Exército Brasileiro, hoje não está ocupando uma função, está ali escanteado também dos quadros, né, do Exército, está congelada a posição dele, ele que está ajudando a polícia por meio de uma colaboração, uma delação premiada, que em trechos já foi conhecida, apontando aí o dedo, responsabilidades ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não é fácil de mencionar essa delação premiada, já que na prática ela não veio totalmente a público, né? Então, dessa delação
vai vir também uma condenação contra Mauro Cid. O governo americano autorizou, já estão chegando algumas provas que corroboram essa investigação da Polícia Federal, que complementam esse inquérito que é muito vasto. Então, assim, é uma defesa que o advogado César Bittencourt ele assumiu após outros 2 saírem do caso, muito ampla. Então, são pelo menos 5 pontos de investigação da Polícia Federal contra Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ju. Muito obrigada, Eli Jonas, Basília. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Então, como você vê, o cerco está se fechando para Mauro Cid. E, obviamente, isso significa que o cerco está se fechando para Bolsonaro. Bolsonaro achou que todo mundo ia cumprir ordens, mesmo depois que o Bolsonaro não tem mais autoridade nenhuma. E ele achou que todo mundo ia bater palma e achar que está tudo certo, mas não está não. Então, muito provavelmente, o ponto de partida da prisão do Bolsonaro é o Mauro Cid. Por isso que o Bolsonaro não tem noites de sono tão agradáveis. Mas eu quero que você fale o que você pensa a respeito disso. O que você achou das reflexões no vídeo de hoje, sobre essa questão especificamente da saidinha, sobre a questão especificamente que nós tratamos aqui, vários assuntos, mas esse assunto específico também sobre o Bolsonaro e o Mauro Cid. O que você me fala a respeito dessas questões aí do ex-PCC bolsonarista? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Seu like é importante, sua inscrição no canal é fundamental. Se inscreva no canal. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Nós somos patrocinados por pessoas como você, que nos acompanha, que está todos os dias com a gente. A gente até agradece muito as pessoas de boa vontade, que sempre ajudam a gente e que dão essa força, essa moral aqui pra gente. Dê essa moral pro nosso canal. Você pode ser membro do nosso Apoia-se e pode ser membro do nosso canal. Dê essa força. Pense nessa possibilidade. A gente precisa cumprir a nossa meta lá no Apoia-se. Com a sua ajuda a gente vai chegar lá, com certeza. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor. O valor que você puder. Se você quiser, claro. Tá? Se você não puder, você ajuda quando você puder. Nosso material é gratuito, você não é obrigado. É só para você ajudar mesmo, dar essa moral aqui pra gente, porque todos os dias a gente trabalha com muita alegria para você e a gente quer continuar trabalhando, tá bom? Um grande abraço, até daqui a pouco.